A reflexão com base na palavra de Deus que eu quero aqui estar pensando, meditando com os irmãos, é o seguinte: como ter a família nas mãos de Deus? O tema da campanha é Minha Família nas Mãos de Deus. Mas o que é necessário, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer para que a minha família esteja nas mãos de Deus? Talvez você está nas mãos de Deus, talvez a sua família não. O que fazer? Está aqui o ensinamento, está aqui o manual, está aqui. A instrução está aqui. Aleluia. Só se perde se não andar por aqui. Mas não é fácil. Porque ter a família nas mãos de Deus, pastor Jorge, nobre pastor, não é só desejar. Eu quero que a minha família esteja nas mãos de Deus. Não é só desejar. É Deus, desse jeito. Tem implicações, ações, atitudes, posturas, decisões sua, pessoal, no seu íntimo muitas vezes, que leva a mão de Deus se mover e alcançar a sua família. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando que tudo está perdido. Não está nada. Meu Deus, está tudo sob controle. E Deus moveu o coração da igreja, o coração do pastor, para trabalhar esse tema com as famílias, porque Deus está dizendo através do tema dessa campanha: é possível a família de um homem e de uma mulher de Deus. A família está nas mãos de Deus. E você vai estar aprendendo aqui, estamos na terceira noite da campanha. Você vai estar aprendendo aqui, recebendo instruções de Deus, para que a sua família em breve esteja nas mãos de Deus. Glória! Eu vou citar três coisas, três atitudes que eu e você precisamos fazer para que contribuamos com Deus. Não é que a gente vai ajudar Deus, porque Deus não precisa. Ele faz o que Ele quer, na hora que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Mas quando agimos de algumas formas, nós contribuímos com Deus para que o milagre aconteça, para que a bênção venha. Os irmãos, três coisas para que a nossa família esteja nas mãos de Deus. Primeiro, firme decisão de servir a Deus. Firme decisão de servir a Deus. Eu não vou falar tudo, existem várias coisas. Eu vou citar duas ou três. A primeira coisa para que a minha família esteja nas mãos de Deus e que é necessário eu fazer: a firme decisão de servir a Deus. Vamos partir aqui do texto básico da campanha. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué está liderando o povo naquela campanha de tomar, de possuir a terra prometida. Deus disse: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Deus libertou o povo do cativeiro, da escravidão do Egito, e os levou e os introduziu na terra. Aí Deus disse: agora vocês vão ter que tomar a terra. Eu já dei. Você vai ter que fazer alguma coisa para receber a terra que mana leite e mel. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo, e a gente vai fazer o quê? Eita glória! Aleluia! Eita Javá! Quando custa algo para você, você sabe valorizar. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Muita coisa de graça não presta. Quando custa algo para você, você sabe valorizar. Só Ana sabe o valor daquele filho, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia! Josué, então, o povo já está quase totalmente estabelecido, cidades divididas, mas ele reúne o povo aqui, é a segunda vez que ele reúne, para exortar o povo, para ensinar, para falar, para mostrar o caminho do Senhor, para lembrar o que Deus havia feito por eles. A Josué percebeu que algumas coisas já estavam dando errado. O povo começou a desobedecer a Deus, fazer aquilo que não agradava a Deus, inclusive se prostrar diante de alguns deuses. E aí Josué disse assim: olha, se parece para vocês mal servir ao Senhor,
Porque, irmãos, para muita gente é mal servir a Deus. O camarada prefere uma cerveja, prefere farras, prefere noitadas, mas Deus não. Para alguns, servir a Deus é mal, é ruim, não é algo bom. Para muitos, servir a Deus não é algo bom, é algo ruim. E Josué diz: olha, se para vocês servir a Deus parece algo mal, então escolham hoje a quem vocês vão servir. Deus não gosta de indecisão. Não existe para Deus esse negócio de estar em cima do muro. Ou você está com Deus ou está contra Ele. Ou você está com o céu ou você está com o inferno. Aleluia, Deus. Josué, põe o povo na parede. Josué diz: se decidam. Hoje, se decidam. Se vocês vão servir os deuses dos cananeus lá da época de Abraão, da além do rio, também no Egito, ou se os deuses dos cananeus que vocês já estão começando a namorar e simpatizar. Porém, e o termo porém faz um contraste entre aquilo que é dito ou falado antes e aquilo que é dito ou falado depois. Porém, independentemente da atitude de vocês, da escolha de vocês, do que vocês vão escolher, porém, eu e a minha família, eu não estou só nesse negócio, eu e a minha família. Se a família de Josué não estivesse com ele seria decepcionado, mas a família estava com ele, e ele disse: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu não quero saber qual a escolha de vocês, o que vocês vão fazer, a quem vocês vão servir. Para mim não interessa. Eu quero que vocês se decidam, porque eu já estou decidido. Aleluia. Vou servir a Deus, eu e a minha família. A primeira coisa que você precisa fazer para que a sua família esteja nas mãos de Deus é decidir firmemente servir a Deus. Isso conta, porque nos momentos de oração você vai estar pedindo a Deus pela família. Nos momentos em que você estiver em adoração na casa de Deus, muitas vezes o seu pensamento vai lá e passa pelos membros da sua família. Ah, Senhor, se eles estivessem aqui. Decisão. E a família de Josué estava com ele naquele negócio. O verbo servir, no sentido comum e popular, significa prestar trabalho, prestar serviço, fazer alguma obra, estar como escravo, estar como servo, fazer um trabalho para alguém. Mas quando é relacionado a Deus e as suas coisas, tem duas implicações interessantes. Primeiro, significa o serviço mesmo, no sentido literal, trabalho. A missionária Cleide disse aqui que trabalha de segunda a segunda, e se viesse mais um dia na semana, trabalharia mais esse dia. Trabalho em sentido literal, esforço, correndo para um lado para o outro, suando, muitas vezes sem dormir direito, sem se alimentar direito, porque foi assim com Jesus. Aqueles que amam Jesus passaram pela mesma experiência. Trabalho. E o próprio Jesus disse assim: olha, meu pai trabalha até agora. Meu Deus. Trabalho. Quando a gente lê Números capítulo 4, versículos 23 e 24, Deus separa da família de Levi uma família chamada Gersonitas, descendentes de Gerson. É só um exemplo aqui. Versículos 23 e 24 de Números capítulo 4. Eles são designados para servir, e o serviço deles é carregar a tenda da congregação, é montar e desmontar. Já que o povo de Israel estava andando pelo deserto e fizeram isso 40 anos, paravam no lugar, armavam a tenda, o templo móvel. Era com eles esse trabalho de montar. Para sair e continuar caminhando pelo deserto, marchando, eles desmontavam o templo móvel. E na próxima parada eles montavam novamente. Serviço. Foi o serviço que Deus deu para eles. Então o verbo servir aqui implica em serviço mesmo. Mas a segunda implicação do verbo servir, e Josué usa aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor,
é a implicação de adoração. Quando nós lemos Êxodo capítulo 3, versículo 12, Deus está chamando Moisés para, através dele, libertar o povo de Israel do Egito. Deus está falando com ele no Monte Sinai, ou no Monte Horeb. E aí Deus disse: olha Moisés, eu vou te dar um sinal de que eu estou te enviando. Quando tu tirar o povo do Egito, tu vai passar por esse monte aqui, indo para Canaã. E aqui nesse monte, vocês me servirão. A linguagem de hoje, a NVI e a KJA diz: adorarão. O verbo servir está relacionado com trabalho e com adoração. Aleluia. Então servir, o verbo servir relacionado a Deus, implica em duas coisas: serviço, trabalho e adoração. Nós estamos aqui nessa noite servindo a Deus. Então todas as vezes que o verbo servir é relacionado a Deus, alguém está servindo a Deus, é a mesma coisa que dizer alguém está adorando a Deus, ou prestando serviço para Deus. Não é um serviço seu, é um serviço para Deus. É por isso que muitas vezes Deus pune, Deus castiga, Deus permite queda de muita gente, porque acha que está cantando para si, para promover o nome, acha que está pregando para si, para promover o nome, e não é para Deus. Ou pelo menos deveria ser. Vamos correr o tempo, não espera. Firme decisão de servir a Deus. Elcana, os irmãos devem lembrar, 1 Samuel capítulo 1, todos os anos, versículo 3, todos os anos ele ia a Siló com toda a sua família para adorar a Deus. Servir a Deus em família, decisão. Jesus, os seus pais tinham esse costume. Lucas capítulo 2, versículo 41, todos os anos os seus pais iam à festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus nunca perdeu uma festa da Páscoa, nem como criança, como adolescente, nem muito menos como adulto, porque aprendeu com seus pais, ainda criança, que se deve ir constantemente à casa de Deus. Quando você tem a firme decisão, mãe, você pai, de servir a Deus, os seus filhos vão ver, eles terão que ver. O exemplo será dado. É verdade que muitas vezes o exemplo bom é dado, e na Bíblia tem vários exemplos disso, e os filhos não seguem os exemplos bons. Mas a decisão não é sua, porque quando chega certa idade, certo tempo da vida, cada pessoa decide por si, mas ele leva o exemplo. Vai fazer o contrário se quiser, mas ele leva o exemplo. Aleluia. Até os 14 anos de idade, isso aqui quem comprova é a ciência, a personalidade está formada de uma pessoa. É um conjunto de características biológicas do pai, da mãe, herdadas do pai e da mãe, mas também do meio em que vive, seja a igreja, seja a vizinhança, seja a faculdade, a escola, o trabalho. Aos 14 anos a personalidade, que a gente também chama de temperamento, é formado. A partir daí não existe mais formação de temperamento. 14 anos de idade. Agora o caráter, enquanto vivemos, o caráter pode ser forjado. Se você quiser a sua família nas mãos de Deus, você vai ter que tomar a firme decisão de servir a Deus. Você vai ver os frutos. Eu já falei aqui outra vez que a minha mãe, flagrei ela em alguns momentos. Eu estou vendo ali a nobre mãe do pastor Diógenes. E a minha mãe dizia: meu Deus, tome em suas mãos os meus 3 filhinhos. Tudo grande, irmão, quase. O Zé Filho, ela me chama de Zé Filho. O Oziel e a Ruth. Estamos todos crescidos, todos casados, todos constituímos família. Mas graças a Deus e às orações da minha mãe, estamos na presença de Deus, servindo a Deus. Quando eu penso em alguém de fé, quando eu penso em alguém que segue princípios bíblicos, inevitavelmente eu lembro da minha mãe.
sirva a Deus. E o exemplo vai ficar com seus filhos. É o maior legado que um pai crente, uma mãe crente pode deixar para o seu filho. O exemplo de alguém que serviu a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para ter a nossa família nas mãos de Deus é amar a Deus e a sua palavra. Podemos partir do texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. No versículo 4 a Bíblia diz: ouve Israel, é o Senhor Deus falando. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ainda hoje essa aqui é a confissão pública de fé do povo hebreu. Ainda hoje é o Shema, confissão de fé dos hebreus. Versículo 5 a Bíblia diz, Deus dizendo: guardarás no teu coração todas as palavras que hoje te ordeno. Deus mandou guardar onde? Deus mandou guardar onde? Coração. Mas não é o órgão que bombeia o sangue. Coração dá a ideia de íntimo, de interior, envolve a concepção, a ideia de pensamento e sentimento. Deus está dizendo: você vai ter que amar todas as palavras que eu estou dizendo, guardar na sua mente e no seu coração. Glória a Deus. Só guarda na mente quem ama. Só guarda no coração quem ama. Você só guarda no coração aquilo ou a quem você ama. Se você não ama, está fora do coração. Para ter a família nas mãos de Deus, tem que amar a Deus e a sua palavra. O versículo 7 diz assim, versículo 6: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7: e as ensinarás a teus filhos, falando delas, assentado em tua casa, deitando-te, levantando-te e andando pelo caminho, todo tempo, toda hora, diariamente, sem cansar. Meu filho, aqui é a palavra de Deus. Filhinho, filhinha, aqui é a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Preste atenção, você só vai ensinar as palavras de Deus aos seus filhos se você amar a Deus e a sua palavra. Se você não amar a Deus e a sua palavra, você não vai ter interesse nenhum em ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. Amar a Deus e a sua palavra. Aleluia. Esse texto faz coro com as palavras de Jesus registradas em João capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim: se, condição, me amardes, verbo amar, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. A prova, o segredo de que alguém ama a Deus é guardar os mandamentos do Senhor. Ninguém mostra que ama a Deus pulando, batendo palmas, falando línguas estranhas ou até mesmo evangelizando. Se mostra que ama a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas pelas suas ações, pelas suas atitudes, mostra que não, prova que não. O que fazer para ter a família nas mãos de Deus? Amar a Deus e a sua palavra. O sábio Salomão, o homem que recebeu sabedoria de Deus, o homem mais sábio que já houve na existência entre os mortais, Salomão, Provérbios 22:6, ele diz: instrui ou ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Não é um mandamento, é um provérbio. Salomão, devido à sabedoria que recebeu de Deus e à observação que fez de todas as coisas, ele constatou: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ela, mesmo quando crescer, não vai se desviar.
Quando lemos Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O versículo continua dizendo: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar é promover tudo o necessário para que a pessoa como um todo seja desenvolvida intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, na doutrina do Senhor e na admoestação. A admoestação inclui o conceito de muitas vezes ter que advertir, ter que censurar. Meu filho, isto é errado. Olha o que a palavra de Deus diz. Mostrar claramente. Amar a Deus e a sua palavra. Olhando na Bíblia Sagrada, a gente vê um exemplo de uma avó e de uma mãe. Quando lemos 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo está escrevendo para Timóteo, que era um jovem obreiro, aproximadamente 40 anos de idade ele tinha na época, e Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, trazendo a memória ou lembrando-me, Paulo dizendo, eu estou lembrando, Timóteo, da fé não fingida que há em você, que existe em você, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e tenho certeza de que também habita em ti. O exemplo de uma avó e de uma mãe, Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, que tiveram uma fé não fingida e conseguiram passar por filho. E agora o filho é obreiro, líder de uma igreja, está instruindo outros, conduzindo outros para o caminho da salvação. E Paulo diz, olha Timóteo, você é um homem que serve a Deus de verdade, sem fingimento, sem mentira. A sua fé não é fingida. Eu estou lembrando aqui, Timóteo, que você aprendeu, que você herdou da sua avó e da sua mãe. Se você amar a Deus e a sua palavra, você vai repassar esse exemplo para o seu filho e para a sua filha. Os ricos relacionam seus filhos com os pais abastados. Ah, fulano de tal, ciclano é filho de Beltrano. Relaciona com a riqueza, com os bens, com as posses, com a posição social. Mas o filho do crente, ele pode ser relacionado com a fé do seu pai e da sua mãe. Aleluia, Deus. O que fazer para que a minha família esteja nas mãos de Deus? Segundo passo, amar a Deus e a sua palavra. Aleluia. A palavra. Muita gente está deixando a palavra e correndo com os especialistas de várias áreas do estudo do comportamento humano. Eles poderão ajudar, irmãos, em alguma coisa, mas a maior sabedoria está aqui, ó. Aleluia, Está aqui e está oculta a eles, mas está revelada aos pequenininhos de Deus. Aleluia. O tempo está indo embora. Primeira coisa a fazer: tomar a atitude de servir a Deus firmemente. Eu vou servir a Deus. Não quero nem saber da opinião de alguém, do que alguém escolheu. Eu vou servir a Deus. A minha família também. Segunda coisa, amar a Deus e a sua palavra. Terceiro, aqui a gente vai concluir: orar e interceder pelos seus filhos, pela sua família. Preste atenção, irmãos, que Deus está instruindo-nos nessa noite. Deus está dando instruções à sua igreja nessa noite. É preciso atentarmos para a palavra. Quando Deus aconselha, quando Deus adverte, Ele quer poupar-nos de muita coisa. É melhor ir pelo caminho de Deus. Aleluia, Deus. O povo de Israel chegaria em Canaã, saindo do Egito, em 40 dias.
Mas por causa da desobediência, por não entender o propósito de Deus, andaram no deserto 40 anos. E detalhe, todo que murmurou, que criticou, Deus não dá pão, Deus não dá carne, seria melhor a gente ter morrido no Egito, aqui não tem lugar para a gente colocar nossas tendas direito. Todo esse povo que reclamou de Deus ficou prostrado no deserto. Dos mais de 2 milhões de israelitas que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. O restante, tudo era filhos e filhos e filhos daqueles que saíram de lá. Siga os conselhos de Deus. Quer a sua família na mão de Deus? Sirva a Deus de verdade. Tenha postura, tenha decisão. Não deixe ninguém tirar você dessa verdade, desse caminho. Sirva a Deus de verdade, com firmeza. Ame a Deus e a sua palavra. E terceiro, ore e interceda por seus filhos. Em Jó, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó, depois que seus filhos faziam festas e mais festas, faziam rodadas de festas, e isso aconteceu várias vezes na vida. Todas as vezes que eles terminavam a rodada de festas, de banquetes, Jó chamava eles, Jó capítulo 1, versículo 5, Jó chamava eles, santificava-os, purificava-os, e depois se levantava pela madrugada e oferecia holocaustos e sacrifícios a Deus. Pode deixar meu filho já. Por cada um de seus filhos. Jó dizia assim: talvez os meus filhos chegaram a blasfemar de Deus, mesmo que seja no íntimo, lá no pensamento. E Jó oferecia holocaustos por cada um dos seus filhos. Irmão Pereira, mas os filhos de Jó morreram. Que adiantou ele orar, interceder? A morte deles visava um plano e um projeto maior de Deus na vida de Jó. Porque o diabo chegou para Deus e disse: olha, ele só te adora porque tem. Ele te compra com a adoração dele para receber bens. Ele barganha contigo. E acusou até Deus. E o Senhor cerca ele porque ele te adora. Acusou Deus e acusou Jó. Mas Deus sabia a sinceridade de Jó e permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo que fez. Mas o que é que Deus fez? Deus deu a Jó tudo o que ele tinha em dobro. Em dobro. E a bênção maior que eu acho não é nem essa. Está lá no capítulo 42, versículo 5, quando Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. A minha experiência era só por terceiros. Alguém me disse que Deus, alguém me disse que Deus, alguém. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma experiência real contigo. Pedi para em nome de Jesus, se você puder. Deus ouve orações. Aleluia. Talvez a situação que o seu filho está, sua filha está envolvida, você não pode fazer nada. Mas Deus ouve orações. Onde a sua mão não vai, o seu braço não vai, o braço de Deus chega. Onde a sua proteção não chega, a proteção do teu Deus chega. Deus. Oh, irmãos, quantos filhos de crente não já foram livrados? Porque está o pai e a mãe de joelhos: Senhor, guarda o meu filho. Aleluia. Ele não sabe o que está fazendo, ele está enganado, ele está cego. Guarda o meu filho, guarda a minha filha. E Deus tem feito. E ainda tem gente que quer trocar essa intimidade.
proteção que vai além da sua vida, chega na vida dos seus. Mesmo aqueles que estão no caminho errado, Deus protege por sua causa. Ainda candaraias. Aleluia. Não troque essa proteção não. Eu quero animar você a continuar insistindo, persistindo. Irmão Pereira, está difícil. Cada vez que eu dobro de joelhos, o negócio aperta mais. Continue, porque a bênção está vindo. Na realidade, Deus já ouviu você e está preparando um milagre. 21 dias depois de oração, e diz: Daniel, como é muito amado, desde o momento em que tu propôs no teu coração, não foi quando ele se ajoelhou, não, foi antes. Quando ele propôs no coração, vou orar, Deus já ouviu. Deus ouviu as tuas palavras. A demora de 21 dias foi questão de batalha espiritual, mas Deus não deixa de mandar a resposta e a vitória chega. Meu Deus, aleluia. Ai, a sério. Eita, glória. Ah, minha filha, os seus passos por acaso não serão em vão. Deus vai te dar vitória. Meu Deus. Forte Deus. Essa campanha não é coisa de homem, é coisa de Deus. Aleluia. Pastor Jorge, famílias, plural, serão abençoadas por causa do propósito que Deus colocou no teu coração e tu aceitou. Famílias serão abençoadas, irão glorificar a Deus. Meu Deus. Andará na sua Pedro capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão atentos para o justo e para a sua oração. Tiago capítulo 5, versículo 16, a segunda parte do versículo diz: muito pode por sua eficácia, por seu poder, a oração de um justo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: não estejam inquietos por coisa alguma. Você está inquieto por quê? Antes as vossas petições e súplicas sejam levadas até diante de Deus com oração e ação de graças. Eita, glória.